Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma tarde nesse nosso projeto live que hoje recebe o professor Landolfo Andrade. Uma honra poder tratar de um tema tão caro com um especialista. O professor Landolfo, ele é mestre pela PUC São Paulo, especialista em Direito Privado pela Escola Paulista da Magistratura, promotor em São Paulo, meu colega, professor do G7 Jurídico, autor da GEM. Aliás, eu diria que com um clássico já em 2 volumes, um curso obrigatório para quem quer estudar a disciplina sobre, sobre os direitos difusos e coletivos. Um curso apresentado em 2 volumes, escrito em parceria com o professor Adriano e com o Kleber Masson. Hoje vamos tratar de um tema específico, super atual e importante, o acordo de não persecução civil. Vou dando aqueles 2 minutinhos para vocês ingressarem na live. Já vejo alguns amigos aqui que nos acompanham. Olá, Gabriela. Olá, Dani. Isabela. São todos muito bem-vindos e muito obrigado pelo feedback de vocês. Joia. Vamos aguardar aqui o nosso convidado. Professor Douglas também. Que bom. Tenho muitos colegas professores que já nos acompanham aqui pelo projeto Live. Uma honra. Professor Edgar Borba também, aqui da Bahia, grande professor, sempre bem-vindo. Ah, tá jóia. Deixa eu encaminhar logo o convite para o professor Landolfo para que a gente já possa tratar do tema. Tá bom, a Dani tá me dizendo que o dress code tá ok, né? Aliás, parabéns pela live, viu? Pelas lives, né, que você tem promovido. Todas muito informativas, leves, parabéns. Tá jóia. Deixa eu mandar o convite aqui e a gente começa. Vamos lá. Muito obrigado. Rezar para os deuses da internet não nos deixarem na mão hoje. Aliás, com tantas lives já promovidas, né? Graças a Deus, todas elas finalizadas com sucesso. Vamos ver se hoje. Ó, meu querido amigo Caio Bartini. Tô lhe aguardando aqui, viu, amigo? Vamos lá. Obrigado, professor Caio. Além da sua conta, mas eu tenho os melhores amigos, com certeza. Obrigado. Vamos lá, estabelecer essa conexão para começar o nosso bate-papo.
Obrigado, Jorge. Estou me aguardando um pouquinho. A conexão hoje não tá tão estável, mas vou insistir aqui. Grande Wendel, ótimo aluno. Tenho certeza que será um bom professor. Oi, Marcelo, boa tarde, tudo bem? Olá, meu amigo, tudo ótimo. Eu Tudo consigo lhe bem. ouvir muito bem, mas ainda não te visualizo aqui na live. Acho que é o tempo dele finalizar a conexão. Tá joia. Vamos ver Já se lhe ouço ele muito bem. tá legal. Marcelo, ó, em primeiro lugar, queria agradecer muito o convite, tá? Dizer que foi uma honra, é uma honra poder participar desse seu projeto. E queria também parabenizá-lo, porque as lives são todas de muito conteúdo, de qualidade, são bem objetivas e amenizam essa nossa fase aí de quarentena, tanto para nós professores, é uma oportunidade de a gente continuar, né, refletindo o direito, e também para quem está em casa, fazendo a quarentena, cumprindo aí esse isolamento social. É verdade, amigo. Eu fico feliz que você tenha dedicado um pouco do seu tempo para poder participar desse projeto. Ó, e obrigado aí pelo carinho da galera que já está nos acompanhando. Ó, meu querido amigo Francisco Catelino, parabéns, viu, pelo reconhecimento. Um dos empresários mais influentes da Bahia e do Brasil nos acompanha aqui. Agora vai, Landolfo, vamos lá. Você está me ouvindo, Marcelo? Eu lhe ouço muito bem, lhe ouço muito bem. Eu E você está me vou. vendo? Não, ainda não. A gente não divide tela, mas Aham. vou fazer um teste. A minha, a minha rede Wi-Fi não esteja estável. Aí eu vou tentar agora pelo 4G para ver se funciona. Nossa, será que os deuses da internet hoje estão de férias? Ô, Landolfo, eu Você tá me ouvindo, Marcelo? continuo te ouvindo muito bem, amigo. Eu- A gente não Mas o divide vídeo está tela, travado, né? a gente não divide tela, mas eu lhe ouço muito bem. Eu vou aproveitar e Tá. devolver essa pergunta aos nossos amigos que nos acompanham aqui, para ver se eles também conseguem te ouvir bem, porque pelo menos com áudio a gente já começa a ter alguma explanação sobre o tema, Tá joia. tá bom? Tá legal. Aí vou pedir a ajuda de vocês que nos acompanham aqui pela live, se vocês conseguem ouvir bem o professor Landolfo, se o áudio para vocês está chegando. Me dá esse feedback aí, Bárbara. Bruna, vocês estão ouvindo o professor Landolfo? Não? Tá jóia. Acho que a alternativa talvez seja a gente encerrar e abrir novamente a live. Talvez isso. Eu vou insistir uma terceira vez. Se não for possível, aí eu vou fechar a live e tento uma nova conexão. Tá bom? Vou tentar aqui uma última vez convidar o professor Landolfo. Se não for possível, eu vou encerrar essa transmissão e abro novamente. Continuamos. Você está me ouvindo, Marcelo? Me ouço bem. Estavam me sugerindo, ó, o áudio, Landolfo, tá legal. Quem nos acompanha aqui consegue te ouvir bem. A gente não divide tela. Agora. Agora Opa! sim. Craque. Que sofrimento. Mas tá bom, Bom, deu mas certo. O importante é que deu certo. você é corintiano, tem que sofrer até o final, mas no final dá certo, né? Meu Deus, esse ano tá difícil para nós, mas a coisa vai melhorar, Marcelo. Ó, então, retomando a nossa introdução, quero agradecer demais o convite, fiquei muito feliz e honrado em participar desse seu projeto, que vem, como eu já disse, amenizando aí a vida e o dia a dia de quem está nesse isolamento social forçado.
Então, parabéns aí pela iniciativa. As lives, eu percebo, são todas de muito conteúdo, objetividade e leves, né? O que é mais importante nesse momento. Ah, com certeza. Eu fico muito feliz que você tenha cedido aí um pouco do seu tempo para nos brindar aqui com as considerações importantes. Eu tenho certeza que todos nós hoje vamos aprender muito sobre esse tema que é atual, específico, com um grande mestre, com um especialista. Eu dizia há pouco, você é especialista em direito privado pela Escola Paulista de Magistrados, é mestre pela PUC Isso, São Paulo, promotor em São isso. Paulo. Você está atuando em Santos, se eu não me engano? Isso, minha comarca hoje é Santos, Marcelo. Eu Você atuo numa atua, promotoria. Isso, você fez no minha patrimônio atribuição hoje público. é patrimônio público aqui em Santos. Maravilha. É meu colega no G7 Jurídico, uma honra trabalhar contigo. Isso, E é meu é colega verdade. também na GEM Método, né? Sim, Você tem um manual já em 2 volumes de interesses difusos e coletivos. Você escreve com o Kleber Masson e com o professor Adriano. Já está isso, já isso. tá O em dois volume um volumes e é uma referência, né? Marcelo, o volume um somos em 3, e no volume 2 tem mais autores, entre o Rafael Machado, Gabriel Lino e o Lauro Ribeiro também, para a gente conseguir explorar todo esse universo do direito coletivo, parte processual, material, que é muito vasto, né? É E verdade. cada nicho tem as suas especificidades, é muito difícil escrever com verticalidade em todos os temas. Então a gente optou pela manutenção da qualidade e convidamos outros autores, professores especialistas em cada área para a gente não perder essa profundidade que a gente espera alcançar, né, no nosso trabalho. Ah, vocês estão de parabéns. O volume 2, se eu não me engano, já está na segunda edição, indo para a terceira, né? Se Deus quiser. Isso, esse mês de maio a gente deve conseguir lançar. O volume 2 ele já está pronto, a gente está tendo alguns obstáculos aí com a paralisação da gráfica. A gráfica reduziu a velocidade por questão da quarentena, e isso aí acabou atrasando um pouquinho o lançamento dessa nossa terceira edição. Mas se Deus quiser, esse mês aí a gente consegue publicá-la. Amigo, para a gente enveredar pelo tema, eu costumo antes fazer uma pequena observação. Nós temos muitos colegas, professores que nos acompanham, é sempre motivo de muita Uhum. alegria, de muita honra, mas há também muitos alunos, inclusive nossos alunos do G7, de outros cursos, que acompanham as lives para poder ter nesse momento de isolamento informação atualizada, crítica, mas de maneira leve. E por esta Ah, razão, porque nós temos muitos alunos, eu sempre faço aqui 2 ou 3 perguntas mais básicas para a gente ir desenvolvendo o raciocínio, permitindo que todos possam nos acompanhar. Você sabe que eu certo. conduzo as lives no formato de entrevista, para lhe franquear a palavra por mais tempo, o espaço é seu, está todo mundo aqui para Ah, aprender contigo, para ouvir as suas ideias. Eu vou fazer aqui 6, 7, 8 perguntas, só para conduzir o raciocínio, mas o espaço é todo seu. Tá bom? tá legal. E eu registro já meu agradecimento, que eu insisto que esse projeto só se realiza pela generosidade dos amigos. Então, queria lhe agradecer, tá bom? Quem, por um Para mim é um acaso, não prazer. puder ficar até o final, porque está tendo hoje uma maratona de lives, né? Então, quem não puder Aham. ficar até o final, quem chegou atrasado, aí também fica a informação. A live permanecerá disponível aqui no Instagram por 24 horas e, em breve, eu pretendo disponibilizá-la já no canal do YouTube para que todo mundo possa acessar aí as suas lições, tá bem? Tá ótimo. Pronto, vamos lá. Para tratar do acordo de não persecução, eu queria antes que você fizesse uma consideração geral, amigo. Você considera que hoje a gente está trocando uma visão talvez mais desatualizada de um direito meramente sancionador por uma outra perspectiva, um direito sancionador, mas com uma solução negociada? Eu digo isso Com porque certeza. eu digo isso porque em diversos setores a gente percebe, por exemplo, o estímulo à autocomposição. A Uhum. heterocomposição, a composição feita fora do judiciário, a autocomposição, isso já acontece, né? É uma realidade no processo civil. A gente tem termo de ajustamento de conduta, é possível também falar de delação premiada, a gente tem uma lei de mediação, teve modificação na lei de arbitragem, quer dizer, você enxerga isso como um novo movimento que prima por um direito sancionador, mas com uma solução negociada no final? Exatamente isso, viu, Marcelo, que está acontecendo. O direito sancionador sempre foi mais resistente, né, à autocomposição, sempre houve um apego muito forte à ideia de que a autocomposição nesse meio representaria renúncia a interesses indisponíveis,
Acho que esse era o grande ponto de resistência, a promoção de autocomposição dentro do que a gente chama de direito sancionador, que inclui direito penal e também direito sancionador na esfera da lei de improbidade, na esfera administrativa, lei de licitação, lei concorrencial, a lei de anticorrupção empresarial. Sempre houve uma grande resistência. E eu sou um defensor ferrenho da autocomposição, Marcelo, porque, na minha visão, não existe uma maneira mais eficaz de você proteger a probidade administrativa que não pela autocomposição. E nós temos vários estudos que sugerem isso. Antes da alteração da lei de improbidade, havia uma discussão muito ferrenha na doutrina e em jurisprudência sobre essa possibilidade. Cabe ou não um acordo na esfera de improbidade? Nós, promotores, também tínhamos essa discussão internamente. A própria instituição era resistente à ideia da autocomposição, um grande apego àquela visão demandista do direito sancionador em detrimento de uma visão mais resolutiva. Mas a aprovação de uma série de normas na área penal facilitou a nossa vida na área civil, na área da esfera de improbidade administrativa. Ficou insustentável defender a impossibilidade de autocomposição na esfera de improbidade, quando eu posso fazer uma autocomposição com uma organização criminosa, discutindo quais sanções serão aplicadas, sanções penais, né, penas corporais. Então, mesmo antes dessa alteração, já havia um movimento muito forte pela autocomposição. O próprio Conselho Nacional do Ministério Público se antecipou ao Congresso Nacional, aprovando uma resolução no ano de 2017, prevendo expressamente essa possibilidade na esfera de improbidade administrativa. Aqui em São Paulo, o nosso Conselho Superior já vinha admitindo, com algumas restrições, ele vinha admitindo apenas a pactuação daquelas sanções de natureza patrimonial, não admitia as outras sanções, apenas as de natureza patrimonial, mas já admitia. E aqui em Santos eu já vinha fazendo acordos na esfera de improbidade administrativa, porque eu tenho a clara visão de que essa é a melhor solução para você defender bem a probidade administrativa. Tem um estudo muito interessante, Marcelo, da Universidade de Itaúna, que foi feito em parceria com o Conselho Nacional de Justiça. Esse estudo investigou 5 tribunais de 5 regiões diferentes do Brasil. E, através de dados empíricos, chegou-se à seguinte conclusão. O modelo atual de atuação, que é a proteção da propriedade administrativa por meio da propositura da ação de propriedade administrativa, é ineficiente, especialmente no que diz respeito à recomposição do patrimônio público lesado. Essas ações de improbidade levam uma eternidade para chegar a um termo, 8 anos, 10 anos, e quando você tem o título executivo, você não consegue encontrar no patrimônio do agente ímprobo bens que bastem para essa recomposição, que é uma das finalidades da lei de propriedade, recompor o patrimônio público lesado. Então já havia estudo demonstrando que aquela intuição nossa do chão de fábrica, aquela sensação de que você está enxugando gelo ao entrar com uma ação de improbidade, esses estudos vieram ao encontro dessa nossa intuição e nos deram mais voz e vontade de celebrar esses acordos antes mesmo da alteração da lei de improbidade administrativa. Eu penso que hoje a lei de improbidade ela entra na que a gente fala de terceira onda renovatória de acesso à justiça, né? Que tem como marcas principais a facilitação dos procedimentos, a simplificação e também a autocomposição. Por que não no direito sancionador? É uma resistência muito grande, viu, Marcelo? A gente percebe no direito brasileiro. Falando de direito sancionador, quando a gente vai, por exemplo, estudar os Estados Unidos, direito penal nos Estados Unidos, 89% dos crimes praticados nos Estados Unidos, o desfecho é feito por meio de um acordo extrajudicial entre o Ministério Público e o autor do crime. 89%, eles só judicializam 11%. Aqui a gente faz o contrário, a gente judicializa tudo. Pelo menos fazia, né? Agora com o acordo de não persecução penal a gente vai conseguir minimizar isso. Mas eu acho que essa cultura, ela vem sendo alterada, leva um tempo para... Porque eu acho que passa também pela alteração dos players, né? Eu tenho certeza que os juízes da nova geração, os promotores da nova geração, os advogados públicos da nova geração, os advogados da nova geração, eles já vão ter uma cabeça mais aberta e já vão perceber a vantagem que é você solucionar um conflito por meio da autocomposição.
as inúmeras vantagens que isso traz para todas as partes envolvidas no litígio. Maravilha. Vou lhe fazer uma segunda provocação, amigo. Porque a gente, como você já sinalizou, teve uma alteração na lei de improbidade administrativa, e aí vou remetê-lo à lei 13.964 de 2019, especificamente lá para o artigo 17A, que regulamentaria isso, mas que foi vetado pelo presidente da República. E aí, veja qual é a minha preocupação. Gostaria de ter a sua opinião, obviamente. O fato do artigo 17A ter sido vetado não veda a possibilidade de aplicação da autocomposição. Me parece que não. Desde que você trabalhe ali, talvez, com o diálogo das fontes. E eu queria muito lhe ouvir falar sobre isso. Porque quem é mais pragmático pode simplesmente concluir que ele não é aplicável porque não está regulamentado. Mas uma visão mais sistemática pode trazer respostas mais eficientes. E eu queria muito te ouvir sobre isso. Marcelo, o fato de a lei ter previsto a possibilidade de acordo, o fato de a lei ter excluído do texto da lei de improbidade a vedação ao acordo foi um grande avanço. Mas o fato de ela não ter regulamentado, ela não ter trazido parâmetros procedimentais e materiais, de fato é um problema, vai exigir da academia, dos operadores e da jurisprudência um trabalho aí de reflexão. E essa sua ideia de diálogo das fontes é exatamente o que a gente pensa. Não é porque uma norma ela apresenta uma lacuna que ela vai deixar de ser aplicada. Vamos nos socorrer a noção de teoria geral do direito, artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, onde há omissão, nós vamos ter que socorrer a outros elementos. Então, esse acordo está dentro do microsistema de tutela coletiva. Os bens jurídicos tutelados pela Lei de Improbidade, moralidade administrativa, patrimônio público, são bens difusos. Então, nós vamos buscar suprir essa lacuna no próprio microsistema. E aí a gente tem como normas centrais a Lei da Ação Civil Pública e o próprio Código de Defesa do Consumidor. E eles nos dão ferramentas para poder celebrar acordo de não persecução civil, inclusive com força de título executivo extrajudicial. Então nós vamos nos socorrer do próprio microsistema para preencher essa lacuna. O Conselho Nacional do Ministério Público pode também propor, né, alguma norma geral para regulamentar isso, penso eu. Perfeita essa explicação. Ele deve fazer isso, né, Marcelo? Aquela resolução 179, lá em 2017, ela foi um avanço ao prever a possibilidade, mas ela também pecou pelo fato de não trazer parâmetro. Olha, qual que é o procedimento? Tem que homologar em juízo? Pode homologar apenas no órgão do Ministério Público de revisão? Na fase judicial, até que momento? Não há parâmetros. Nada impede que hoje, aliás, é necessário que o nosso Conselho Nacional edite uma nova resolução trazendo os parâmetros, porque isso vai trazer segurança jurídica tanto para quem investiga, como principalmente para quem é investigado. Claro. Então, é papel, sim, do Conselho Nacional estabelecer essas normas gerais sobre o acordo de não persecução civil. E é papel também de cada Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados, estabelecer internamente as suas normas que disciplinem esse acordo de não persecução civil. Deve também a administração pública, já que ela detém legitimidade para celebrar esse acordo, a própria administração pública também deve expedir normas para orientar os seus advogados públicos a como agir, procedimento, requisitos, enquanto não vier uma lei regulamentando essa lacuna. Mas não concordo 100% com você, cabe a cada legitimado trazer no seu plano interno normas para trazerem parâmetros para quem trabalha com esse instituto. Tem uma consideração que eu acho também super importante, didática, que você inclusive já fez em outras transmissões. A natureza jurídica desse acordo, para a partir daí você, por exemplo, concluir se o acordo é ou não impositivo, se a confissão é ou não requisito. Então, eu queria te provocar para que você pudesse expor aqui, para quem nos acompanha, o que você entende, qual que seria a natureza jurídica e quais os desdobramentos disso para a gente identificar possíveis requisitos. Tá. Nós entendemos que se trata de um negócio jurídico. Quando celebrado antes da propositura da ação, ele tem um negócio jurídico extraprocessual, extrajudicial. Quando nós temos a celebração do acordo no bojo da ação de improbidade, nós temos um negócio jurídico judicial.
Por ser negócio jurídico, a sua celebração depende basicamente da manifestação da vontade das partes. Essa vontade tem que ser manifestada de forma livre e clara. Os efeitos do acordo, eles são limitados porque a própria lei traz quais são as sanções e quais são os limites destas sanções, como elas podem ser aplicadas e em qual medida. Mas o acordo ele só se completa se houver a manifestação de vontade das partes de forma livre e clara. Então, a gente não tem nenhuma dúvida que se trata de um negócio jurídico. E quais são as consequências dessa identificação dessa natureza jurídica? Não existe para o investigado, para o autor do ato infrator, não existe o direito subjetivo ao acordo, né? O legitimado, o Ministério Público, os demais legitimados, eles têm discricionariedade para analisando as circunstâncias do caso concreto, verificar se a melhor medida para a tutela da propriedade administrativa é ou não a proposta de um acordo. Então, por ser um negócio jurídico, não é um direito subjetivo, assim como, de outro lado, não pode ser imposto ao agente ímpro, ele não está obrigado a aceitar a proposta. Essa ideia, ela já é a ideia consolidada na jurisprudência do STJ a respeito do termo de ajustamento de conduta, que também é um negócio jurídico. É a ideia formalizada, fixada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre os institutos despenalizadores da Lei 9.099, não são direito subjetivo do réu, já tem esse entendimento, e nós pensamos que deva ser esse também o entendimento a respeito deste novo instituto. Quanto a requisitos, né, Marcelo? Agora, já está uma didática que lhe é peculiar, meu amigo. Claro, objetivo, como sempre, você já faz a relação entre a natureza jurídica e o desdobramento prático disso. Se é um negócio jurídico, você tem que pressupor vontade das partes. Não é direito subjetivo, eu não posso exigir, e o promotor, de outro lado, não está obrigado a propor o acordo. Perfeito. Agora, eu queria que você tratasse aí dos requisitos, porque a falta desse parâmetro, né, o veto do artigo 17A deixou a coisa um pouquinho complicada. E você é uma autoridade no assunto e eu queria muito ouvir sua opinião. Marcelo, para a gente identificar os requisitos, a gente tem que compreender bem a ação de improbidade administrativa, a lei de improbidade administrativa. Tem uma expressão que o falecido professor Teori Zavascki usava, que eu gosto bastante, que a ação de improbidade administrativa ela apresenta uma dupla face. Ela busca um só tempo punir o agente ímprobo, aplicar a esse agente sanções, em sentido estrito, medidas genuinamente punitivas. E também ela tem uma outra face, que é a face reparatória. A ação de improbidade também busca recompor o patrimônio público lesado. Então ela tem essa dupla face, de um lado punir, do outro lado reparar o dano. Esse acordo vai ter que atender essa dupla face da lei de improbidade administrativa. Ela tem essas duas finalidades. Esse entendimento hoje já está consolidado na jurisprudência do STJ, quando a gente analisa sanções aplicadas ao final de uma ação. Quando o juiz, chegando no momento da sentença, entende que houve o ato de improbidade, superado o juízo de improbidade, ele já entra no juízo de aplicação da sanção, ele deve não apenas condenar o agente ímprobo a reparar o dano, como também aplicar pelo menos uma medida genuinamente punitiva, uma sanção em sentido estrito. Porque reparação do dano não é sanção, é uma decorrência do ato ilícito. A gente está falando de responsabilidade civil mesmo. Então ele tem que aplicar pelo menos uma. E esse raciocínio a gente vai usar também no acordo de não percepção civil. Senão a gente vai esvaziar uma dessas faces da lei de improbidade administrativa. Uma delas é inimaginável você fazer um acordo que não preveja a recomposição integral do dano causado ao patrimônio. Então esse é um requisito principal do acordo. O agente ímprobo deve assumir o compromisso quando for o caso, evidentemente, porque tem alguns atos que não geram dano ao patrimônio público, mas quando existe o dano, o primeiro requisito é assumir a obrigação de recompor o patrimônio público lesado. Se houve enriquecimento ilícito, se ele acresceu ao seu patrimônio bens ou valores de forma indevida, ele também deve assumir o compromisso de restituir esses bens e valores ao patrimônio público lesado. É a mesma linha de raciocínio. Agora, para além desses dois requisitos, o acordo deve trazer também pelo menos uma das sanções previstas no rol do artigo 12, as medidas genuinamente punitivas, ou seja,
Pode ser uma multa civil, pode ser uma proibição de contratar ou receber benefício, suspensão do direito por isso ou perda da função pública. Uma dessas 4 sanções vai ter que estar prevista no acordo. Esse já é o entendimento do STJ em sede de sentença, numa ação de improbidade, e nós pensamos que deva ser também o entendimento em sede de acordo. Tanto é que essa resolução do Conselho Nacional do MP, lá de 2017, já prevê isso, Marcelo. Ao mesmo tempo que ela prevê a possibilidade de autocomposição na esfera de improbidade, ela exige que, para além da recomposição do patrimônio público lesado, seja prevista pelo menos uma das medidas genuinamente punitivas. E já temos aí 3 pressupostos. 4º requisito, e esse é de construção, como você bem falou na pergunta anterior, em diálogo das fontes. Por uma questão de coerência, nós entendemos que a gente deve confessar a prática do ato de improbidade. É requisito a confissão. Concordo. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Quando a gente analisa os outros institutos de justiça negociada do direito sancionador, voltados à defesa do patrimônio público, aqui eu cito o acordo de leniência da lei anticorrupção, o acordo de leniência da lei concorrencial, eu cito agora o nosso acordo de não persecução penal, do artigo 28A do CPP, todos trazem a confissão como requisito. Então, por uma questão de coerência, né, para a gente abonar a lógica jurídica, a gente tem que exigir aqui também a confissão. Porque senão seria interessante. Imagina a seguinte situação, Marcelo. O cidadão praticou um peculato. Essa conduta, um só tempo atrai o artigo 9º da lei de improbidade e a norma penal incriminadora, as 2 instâncias de responsabilização. Para ele celebrar um acordo de não persecução penal, o CPP exige a confissão. Certo. Não faz sentido, pelo mesmo fato, pela mesma conduta, a gente dispensar a confissão na esfera de improbidade. Seria um tratamento meio que esquizofrênico da negociação. Porque assim, o cuidado que a gente tem que ter, Marcelo, é que a negociação, nesses fatos que atraem várias instâncias de responsabilização ao mesmo tempo e que fazem atrair a atribuição e competência de vários órgãos de controle, a negociação necessariamente tem que ser feita com essa visão de transversalidade, para que não haja incoerência, para que não haja insegurança jurídica e para que haja efetividade. Então, são esses os requisitos que a gente vislumbra, embora não estejam previstos em lei, nos parece que estes são obrigatórios. É claro que outros podem ser estabelecidos, mas aí em caráter facultativo, Marcelo. Olha, tem tanta gente batendo palma para sua exposição aqui, Landolfo, que não dá para ler tudo. Não dá. Excelente aula, pessoal, palmas, você é um monstro. Aqui isso aí, sabe o que é, isso aí é o seu canal, Marcelo, que é leve e desperta essa simpatia nas pessoas. Mas eu acredito que assim a gente colabora não só para informar, mas para auxiliar também, né? Com certeza. Tornando o nosso dia um pouco mais leve, um pouco mais alegre. Verdade. Eu acho que isso é tão importante quanto levar informação crítica e atualizada. Acho que dá para fazer as 2 coisas, né? Com certeza, concordo. O nosso amigo José Roberto aqui, que já inclusive também ele entrevistou, está dizendo que você é um monstro. O José Roberto, fala flamenguista, beijão para você, meu irmão. Esse aí gente boa demais. Diz ele que você é o maior santista do Brasil. Olha, rapaz, você sabe que hoje eu queria ser santista para poder ir na Vila Belmiro, saborear o jogo, mas não dá, cara. Não tem como tirar isso da gente. Vai chegar a nossa hora. Eu tenho certeza que nós vamos sair melhores desse isolamento. Amigo, eu já posso até deduzir a sua defesa. Já conheço o seu trabalho, mas vou lhe fazer uma outra provocação sobre um tema que é controverso. Eu concordo contigo com relação além de você recompor um eventual dano ao patrimônio, ao erário, você ter também uma das sanções previstas lá no artigo 12. Uma delas vai fazer referência à suspensão dos direitos políticos. E aí a gente tem já que você falou da Vila Belmiro, a gente tem uma bola dividida, né? Quer dizer, eu posso negociar a suspensão de um direito fundamental. Vamos lá para o artigo 5º da Constituição Federal, porque eu queria lhe ouvir sobre isso também. Olha, essa é uma das maiores resistências dentro do próprio Ministério Público. Eu fiquei até surpreso com o ato do MP de São Paulo. O MP de São Paulo regulamentou já o acordo de não persecução civil, a resolução 1193 de 2020 do Colégio de Procuradores. Fiquei surpreso porque eles não trouxeram nenhuma restrição. Eles espelharam a lei de improbidade, não trouxeram nenhuma restrição. A gente interpreta que caberia
qualquer tipo de sanção, qualquer uma das sanções poderiam ser pactuadas. Quanto à suspensão dos direitos políticos, tem duas resistências, né, que a gente ouve. Primeira é a questão do artigo 20, caput, da Lei de Probidade Administrativa, que tanto na sanção de suspensão dos direitos políticos quanto na sanção de perda da função pública, condiciona a produção de efeitos destas sanções ao trânsito em julgado da sentença condenatória. Isso. Então, muitos partem dessa norma para asseverar, afirmar, defender a impossibilidade de você, por meio de uma autocomposição, incluir essa sanção de suspensão dos direitos políticos. O que a gente rebate, Marcelo? Essa norma, ela faz sentido quando há uma resistência à pretensão. Aqui a gente está falando com um especialista em processo civil. Quando não há uma resistência à pretensão, não faz sentido você condicionar a produção de efeitos da sanção. E aqui tem, assim, situações muito interessantes de ordem prática, Marcelo. Casos concretos que já chegaram para mim. O cidadão ele era, por exemplo, delegado de polícia, praticou um ato de improbidade. E ajuizaram uma ação de improbidade, à época não cabia acordo, depois de 10 anos transita em julgado e ele perde o cargo. Quando transita em julgado, ele já está em outro cargo, ele já é defensor público. Aí tem uma outra discussão hoje, né, se essa sanção de perda da função pública pode alcançar outras funções, mas digamos que prevaleça o entendimento da segunda turma, que pode alcançar, ele vai perder o cargo de defensor público. Esse cidadão, com certeza, 10 anos atrás, se tivesse a possibilidade, preferiria ter celebrado um acordo já para resolver esse problema. Eu não quero ficar com esse conflito durante 10 anos, essa espada na minha cabeça, eu quero equacionar. Vão perder o cargo? Eu perdo o cargo hoje, depois eu sigo minha vida. Então, veja, você retirar dele essa possibilidade gera prejuízo, inclusive, para ele. Agora, a questão da suspensão dos direitos políticos não esbarra apenas na questão de interpretação do artigo 20 caput, a gente vai para a Constituição Federal. Aí, na Constituição Federal, qual que é a interpretação que a gente faz, Marcelo? O artigo 15 da Constituição, ele traz lá as hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos. No inciso 3º, ele prevê que a condenação criminal transitada em julgado acarreta automaticamente a suspensão dos direitos políticos. Aí no inciso 5º, ele prevê que o ato de improbidade administrativa acarreta a suspensão dos direitos políticos, e aí ele faz uma remissão, na forma do artigo 37, parágrafo 4º. Ali a gente já percebe uma diferença. Ora, um dispositivo fala em condenação transitada em julgado, o outro tão somente em prática de ato de improbidade. É diferente, a nossa interpretação aí já é uma situação diferente. Aí a gente vai para o artigo 37, parágrafo 4º, ele prevê lá a prática de ato de improbidade importará, dentre outras coisas, na suspensão dos direitos políticos, vírgula, na forma prevista em lei. Que lei é essa? A Lei de Improbidade Administrativa. A Lei de Improbidade Administrativa hoje, a nosso juízo, com essa autorização de acordo, e sem nenhuma restrição de conteúdo, de sanção, ela está em perfeita consonância com o mandamento constitucional. O legislador constituinte delegou para o legislador infraconstitucional a forma de aplicação da sanção. E hoje a forma de aplicação da sanção é por meio da autocomposição, sem nenhuma restrição de ordem material. Não me parece que seja o caso de fazer essa restrição. Se a gente pode fazer autocomposição, como eu disse, na esfera criminal, que tutela os bens jurídicos mais relevantes, em que o sujeito ele está negociando a própria liberdade, né? Ele aceita uma pena privativa de liberdade, por que eu não poderia negociar um outro bem jurídico, um outro direito fundamental, que é são os direitos políticos? E muitas vezes ele vai preferir fazer essa negociação do que ficar com essa espada na cabeça durante 10 anos. Então, é uma resistência muito forte, eu reconheço que existe essa resistência. O MP de São Paulo me surpreendeu, porque sempre foi muito conservador e foi extremamente inovador neste ponto, e eu penso que está correto. Acho que essa é a tendência do direito mundial hoje, Marcelo, a gente resolver os conflitos por meio da autocomposição. Aqui o cidadão não está abrindo mão de um direito, ele está apenas solucionando um conflito, sabendo que fatalmente ele seria condenado, sofreria essa sanção. Eu quero antecipar o cumprimento dessa sanção. A princípio, essa interpretação à luz da Constituição Federal é possível, perfeitamente possível, atende
ao espírito da lei, que é solucionar pela autocomposição sem nenhuma restrição. Agora, eu confesso que reconheço que existe grande resistência, tanto na academia, quanto nas próprias instituições. Né? Perfeito. Você tratou aí, inclusive, do trânsito em julgado, né, como condição de possibilidade para você ter a perda. E aí eu vou pegar esse gap, esse ganchozinho aí, para que você possa falar sobre o momento, né? O momento do acordo judicial e extrajudicial. Talvez o acordo judicial observe lá o trânsito em julgado. Mas para o extrajudicial, talvez a gente tenha que se socorrer de alguma outra norma. E eu queria que você falasse sobre isso também. A gente já está vendo aqui, os alunos estão me dizendo aqui, pô, estamos como um roteiro didático aqui. Já pega o manual dele, ué. A gente está vendo, da onde a gente está vendo aqui, tivemos uma visão sistemática para tratar no âmbito geral, né, de um direito que é sancionador, mas que passa por resoluções negociadas. A gente já teve aqui considerações sobre o dispositivo legal, o problema do veto do artigo 17A, a natureza jurídica. A gente já tratou aqui dos requisitos, da possibilidade de suspensão de direitos que são direitos fundamentais, como o caso dos já foi tudo isso, mas direitos políticos. Mas tem que ser assim mesmo. E agora a gente vai tratar do momento para encerrar com a legitimidade. Eu vou deixar já no ar essas duas últimas provocações por conta do tempo da nossa live. Eu queria que você aproveitasse para falar do momento. Temos mais 20 minutos. Perdão, temos mais 15 minutos. Então eu queria que você falasse um pouquinho do momento, né? Até que momento a gente pode ter autocomposição judicial e extrajudicial, e aí, na sequência, que você tratasse da legitimidade, para dizer quem é que pode propor isso. Porque é um outro problema que me parece que a gente enfrenta na legislação. O artigo 17A que foi vetado, ele regulamentava o procedimento. Então, em qualquer fase extrajudicial ou judicial, seria feita uma homologação em juízo. E ele também não estabelecia nenhum marco temporal. Poderia ser feito a qualquer tempo, até o trânsito julgado. Inclusive, havia uma norma expressa nesse sentido. Após o veto, nós não temos mais os parâmetros procedimentais, tampouco os parâmetros temporais. Então, a gente vai ter que se socorrer do microsistema. Certo. E também no próprio CPC, quando o microsistema não trouxer a solução, a gente vai socorrer do CPC, sagrado CPC, que se aplica também. Então, quando o acordo foi na fase extrajudicial, não existe um outro instrumento que não seja um compromisso de ajustamento de conduta. Porque a gente está falando de negociação, a tutela de bem coletivo, então o instrumento mais adequado, a analogia mais adequada é com o termo de ajustamento de conduta, então a gente vai socorrer mesmo do artigo 5º, parágrafo 6 da Lei da Ação Civil Pública. Aí tem um problema, um complicador. Nem todos os legitimados, Marcelo, a celebrar o TAC, ou melhor, nem todos os legitimados a ajuizar a ação de improbidade detêm legitimidade para celebrar um TAC. Sociedade de economia mista, empresa pública, por exemplo, estão fora. Essas não podem. Então, nessas duas situações, quando um acordo for celebrado por uma sociedade de economia mista, uma Petrobras da vida, ou uma empresa pública, elas necessariamente deverão homologá-lo em juízo. Tá? Essa é a interpretação que a gente faz, e aí elas vão ter que homologar em juízo, não tem jeito. Elas vão ter que usar lá o artigo 515, inciso 3º do CPC, e vão obter um título executivo judicial, inclusive. É interessante citar que nessa homologação, necessariamente será ouvido o Ministério Público como fiscal da ordem jurídica. Ele deve ser ouvido em qualquer ação de improbidade, inclusive nessa homologação judicial. Quanto aos demais legitimados que detêm um TAC, eles vão celebrar um TAC, vai ter força de título executivo extrajudicial, e aí surgem alguns questionamentos, né, Marcelo, de ordem prática. E aí, mas como é que eu executo se o cidadão não cumprir? Na verdade, não é que ele... A questão da patrimonial é simples, vamos executar a questão patrimonial. As outras sanções que dependem de ações de terceiro, o poder público, perda da função pública, ele não vai assumir o compromisso de pedir exoneração. Não, no TAC vai constar perda da função pública. Eu vou mandar um ofício para o órgão onde ele está lotado, olha, esse aqui formalizou um TAC, formalize aí a perda da função dele, tem que ser exonerado. É assim que funciona. Então vai ser o TAC mesmo, vai ter força de título executivo extrajudicial. Caso esse terceiro não cumpra, aí nós vamos ter que, aí sim, judicializar.
mas não vejo maiores dificuldades de ordem prática. Então, na fase extrajudicial, isso tem que ter o controle pelo órgão de revisão, quando é o Ministério Público, né? Nosso Conselho Superior do Ministério Público em São Paulo vai ter que homologar esse acordo e aí passa a produzir efeitos esse compromisso de ajustamento de conduta. Então, na fase extrajudicial, a peculiaridade a ser destacada é essa: esses entes que detêm legitimidade para celebrar o acordo, mas que não detêm legitimidade para celebrar um TAC, vão ter que homologar em juízo na forma do artigo 515, inciso 3º do CPC. Olha aí nossa conexão, tá vendo? Vou desativar os comentários, pessoal, para ver se a gente ganha estabilidade na conexão. Combinado? Pronto. Eu desativei os comentários para a gente ganhar um pouco mais de estabilidade na conexão. Vou reativá-los ao final da live. Maravilha, Marcelo. Então, já na fase judicial, todos os legitimados vão usar o mesmo procedimento. Eles vão formalizar o acordo, o juiz vai homologar. Aí vem a questão do momento, né? Tem uma voz na doutrina defendendo a ideia de que essa homologação, esse acordo na fase judicial só pode ser feito até a fase da contestação. E eles usam, nesse sentido, a norma do artigo, parágrafo 10º, 17, parágrafo 10A, que foi incluído também na lei de improbidade. Esse 17, parágrafo 10A, ele traz lá uma regra que é a seguinte: na fase da contestação, se o juiz perceber que as partes podem fazer um acordo, ele pode interromper o prazo da contestação por até 90 dias. Essa é a regra que está lá. E alguns estão interpretando essa regra como se fosse um marco temporal. Olha, só pode celebrar o acordo até aí. Nós não concordamos com esse entendimento. A redação originária da lei, a parte que foi vetada, já previa expressamente lá que o acordo poderia ser celebrado a qualquer momento. O acordo de colaboração premiada pode ser celebrado até o trânsito em julgado. A lei de improbidade não traz nenhuma limitação temporal para você trabalhar com marco de preclusão. Então, por que fazer essa interpretação? Essa interpretação, a nosso juízo, vai contra a efetividade do Instituto, porque esse acordo ele pode ser celebrado no final de uma instrução. A parte percebeu que a instrução não lhe foi favorável, vai celebrar um acordo. Por que não fazê-lo, se isso vai trazer a recomposição imediata do patrimônio público? Não penso que essa questão temporal vá prevalecer, espero que não prevaleça, porque ela vai contra o interesse de trazer a melhor defesa possível para o patrimônio público, não importa o momento. O fato de ele só fazer esse acordo lá, perto do trânsito julgado, ou perto da sentença, quando ele percebeu que a instrução lhe é desfavorável, deve ser levado em consideração para fins de cálculo de pena, dosimetria de sanção. Meu amigo, você demorou mais aqui, a sanção vai ser mais severa. A gente tem ferramentas, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para dar um tratamento diferenciado para esse agente que não celebrou o acordo desde o início da ação. Agora, afastar a possibilidade de acordo não me parece uma ideia boa para fins de boa tutela da probidade administrativa. Bom, se a lei não traz essa regra, qual que é o marco temporal, se tem essa lacuna, vamos nos socorrer do artigo 139, inciso 5º do CPC. Olha, a qualquer tempo pode ser feita a autocomposição. Essa solução, a nosso juízo, é que melhor atende a ideia de defender com efetividade a propriedade administrativa. O magistrado tem o dever de proporcionar, sempre que possível, a autocomposição. Exatamente. Outra consideração que você faz, que me parece também extremamente relevante, quer dizer, não dá para se ater excessivamente à formalidade, porque nem sempre a formalidade alcança o melhor resultado. Mas também não dá para utilizar um argumento finalista de que para alcançar o resultado você pode desrespeitar um mínimo de racionalidade, um mínimo de segurança jurídica. Agora, dá para fazer as duas coisas. Dá para você negociar, inclusive promover ajustes no procedimento, o artigo 190 já permite isso. Dá para promover ajustes no procedimento para adequá-lo às especificidades da demanda e, com esse trato mais fino, específico, alcançar um resultado de maneira mais rápida, ter uma decisão mais efetiva para todas as partes. Eu acho o raciocínio seu perfeito. Meu amigo, eu vou... você acabou tratando já, né, do momento judicial, extrajudicial. Aliás, você já falou do ajustamento de conduta, uma belíssima aula.
Temos já 50 minutos, eu costumo sempre ceder aqui 2, 3 minutos finais para que o convidado possa se despedir. Eu vou ativar os comentários Tá para que a legal, galera Marcelo. também possa lhe mandar um alô. Uhum. E vou lhe franquear aqui os 2, 3 minutos para você se despedir, mas deixo antes aqui o meu muito obrigado, Lando. Não nos conhecemos ainda, né? Verdade, Marcelo. Mas eu acho que a ferramenta ambiente virtual também proporciona bons encontros, ótimos encontros, como me foi o encontro de hoje. Eu não lhe conheço ainda fisicamente, vou dizer, mas eu acho que pelo ambiente virtual a gente conseguiu ter um papo super produtivo, super informativo, leve, extremamente didático, coeso. E eu fico feliz de conhecê-lo, ainda que seja pelo ambiente virtual, e fico também muito feliz porque eu tenho certeza de que quem nos acompanhou saiu dessa live leve e muito mais informado. Seja para atuar, seja para um concurso público, seja para enxergar o direito de maneira mais crítica e atualizada. Isso só é possível pela sua generosidade. Então já deixo a você aqui o meu muito obrigado. Marcelo, eu não o conheço pessoalmente, mas antes da gente se conhecer virtualmente, só pelas trocas de mensagem, uma das qualidades que eu já posso destacar que eu reconheço em você é a elegância, a educação. Então, quero deixar Obrigado. aqui registrado que essa é uma qualidade que você tem e que é um dos fatores que deixa isso aqui bem leve, esse bate-papo bem descontraído, a tua educação também. Então, obrigado, eu que agradeço o convite, foi uma grande oportunidade. Existem vários pontos polêmicos que eu não consegui enfrentar, mas que a gente pode conversar em outra oportunidade. Qual que é o limite do controle jurisdicional desse acordo quando celebrado na fase judicial? Cabe esse acordo naquela hipótese em que o ato de improbidade pode acarretar a inelegibilidade do agente ímprobo? Artigo 1º, inciso 1º, a linha L da Lei Complementar 60/94. O MP de São Paulo, neste ponto, a resolução falou que não cabe, e eu defendo que está errado. Acho que cabe, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é um outro tema para a gente explorar numa outra oportunidade pela escassez do nosso tempo. Mas eu deixo aqui registrado meu agradecimento pela oportunidade de participar desse bate-papo. Espero que surjam outros aí. Vou convidá-lo também, já está convidado para a gente fazer uma live no meu perfil, para eu Será um prazer. aprender com você, especialista em processo civil, que sempre é um prazer. Você sabe que uma das grandes vantagens, né, dessa crise é que a gente, além de nos fazer refletir sobre vários aspectos pessoais, ela nos lançou num novo modelo de aprendizado, que é esse modelo virtual, que vai romper muitas fronteiras, né? Para mim vai ser sempre um prazer ouvir um especialista seu, mas era mais difícil, né, Marcelo, ouvir você, vou trazer você aqui em Santos, você vai levar um dia para vir, outro para voltar, e aí tem atrapalha a tua rotina. Então, o fato de eu poder trazer você, por exemplo, para os meus seguidores no meu perfil, para trazer uma discussão de qualidade, nós vamos fazer isso, é sensacional, é sensacional. Então, eu acho que isso vai marcar uma mudança de paradigma daqui para frente no trato aí do aprendizado, e você é um dos pioneiros aí, você, o Roberto, também está fazendo esse trabalho muito legal no perfil dele, vocês são pioneiros nessa ferramenta que eu tenho certeza que vai democratizar ainda mais o ensino no Brasil. Conteúdo de qualidade, gratuito, para qualquer pessoa, em qualquer canto do Brasil e do planeta. Então, parabéns pela iniciativa, obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade. E vamos todos juntos vencer essa batalha que nós estamos enfrentando e todos sairemos, temos uma grande oportunidade de sair melhores do que quando nós entramos. Eu estou dizendo, é uma grande oportunidade, nem todos nós aproveitaremos, mas é uma grande oportunidade para a gente mudar muita coisa internamente e fazer do Brasil e da nossa vida, né, coisas melhores. Palmas para você, meu amigo. Tudo de bom. Muito obrigado por tornar nossa tarde mais leve e mais informativa. Valeu, meu amigo. Quando tiver um espaçozinho na agenda, já fica aqui o convite. Volte sempre, a casa é sua. Foi um prazer recebê-lo, foi um prazer conhecê-lo, ainda que no ambiente virtual. Foi um prazer conversar e aprender contigo, e já fica aqui o meu convite. Se tiver um outro espaçozinho na sua agenda, você me avisa que eu teria enorme prazer em recebê-lo aqui para um segundo encontro. A gente tem muito ainda o que debater sobre, né, o acordo, e eu tenho muito ainda que aprender contigo. Tá bom?
Fica aqui o meu Obrigado, abraço. irmão. Espero que a gente se veja em breve, seja pelo ambiente virtual ou físico, mas espero que o futuro nos É, permita muitos encontros. Tá bom? amém. Saúde Um para todos. abraço. Beijão para vocês aí que estão nos assistindo, para você também, Marcelo. Fica com Deus. Forte abraço. Valeu, meu amigo. Tudo de bom. Pronto, pessoal. Alguns probleminhas técnicos no início da transmissão foram superados e podemos todos aprender muito com o professor Landolfo hoje à tarde sobre o acordo de não persecução civil. Algumas questões polêmicas enfrentadas, mas todas elas enfrentadas com tranquilidade, com extrema didática, objetividade. Espero ter colaborado com o aprendizado de vocês. Sigam acompanhando aqui o Projeto Live, que já já tem novidade e logo mais eu apresento o próximo convidado. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.